Seja muito bem-vindo ao Universo Roxo. Eu sou Ayla Violeta e esse é o nosso encontro semanal com o tarô e com os oráculos. Aqui nós olhamos para as cartas não como uma sentença sobre aquilo que vai acontecer, mas como uma oportunidade de observar os nossos caminhos, nossos sentimentos e a escolha que a gente pode fazer ao longo da semana. E como sempre, essa é uma leitura coletiva, então você pega aquilo que faz sentido para você e deixa o restante seguir o seu caminho. E aí, meus queridos, como foi essa semana, né? A carta da montanha, a carta do pajem de paus, muita coisa acontecendo. Então eu vou contar pra vocês primeiro um pouquinho da minha experiência de como essas cartas se refletiram na minha semana anterior. Para começar, a gente tinha um belíssimo pajem de paus bem no meio da leitura que falava sobre começar coisas novas. Eu comecei esse podcast, nós estamos agora no segundo episódio, tivemos muitos feedbacks positivos, muito obrigada a todo mundo que me mandou mensagem dizendo que gostou do episódio. E eu tive também o início da minha academia, e com a academia veio a carta da montanha. Gente, que coisa difícil que é fazer academia na primeira semana. Eu ia toda dolorida, mas eu não desistia, simplesmente segui o baile. Mas pra mim, a carta da montanha foi a questão da academia, principalmente porque foi algo que eu comecei do zero. E eu sei que vai ser algo que vai ser a longo prazo, não é algo que em uma semana eu vou ter um resultado. Então, bora que bora, tô super animada e vai dar certo. E a carta do silêncio, pra mim, ela se mostrou uma coisa muito mais de passar um tempo comigo mesma, escrever no meu diário, fazer os meus roteiros, trabalhar nos meus projetos, uma coisa assim mais introvertida, uma coisa mais de ficar tranquila, não tanto no sentido de, não posso contar nada pra ninguém. Ele veio mais no sentido de, estou tranquila, vou passar um tempo comigo mesma, um momento de introspecção. E pra você, deixa nos comentários desse podcast o que foi pra você a semana anterior e como as cartas te afetaram. Agora bora pras cartas dessa semana? Para essa semana, de 9 a 15 de agosto, a gente vai ter uma leitura emocional muito intensa. Vamos lá. No baralho cigano, a gente vai ter a carta dos jardins. No tarô, 2 cartas caíram enquanto eu tava fazendo a pergunta e embaralhando, então eu considerei as duas, o 6 de copas e o pajem de copas, e eu decidi manter as 2 cartas porque quando eu olhei elas juntas, eu percebi que elas conversavam demais com a energia da leitura. E para fechar o nosso jogo, no oráculo da Sakura, a gente tem a carta do disparo, e essa combinação, ela me traz uma pergunta muito forte que eu já quero trazer aqui no começo. O que do seu passado ainda está influenciando a forma como você se relaciona com as pessoas e consigo mesmo? Vamos começar pelos jardins, que no baralho cigano é uma carta que fala de coletivo, é uma carta de encontros, de convivência, grupos, ambientes sociais, exposição e aquilo que compartilhamos com outras pessoas. Então, diferente da semana passada, que o silêncio aconselhava a gente a guardar as coisas para nós, para introspecção, essa semana ela tá pedindo justamente o contrário, que é para você ter presença. E é uma semana para sair um pouco do isolamento, para participar, para conversar, para compartilhar ideias, mostrar aquilo que você tá fazendo. Talvez seja aquele projeto que começou a nascer lá na semana passada com aquele pajem de paus e agora precisa ser apresentado para alguém. Talvez seja uma mensagem, um e-mail, uma publicação, uma reunião, uma conversa que pode, assim, te dar visibilidade, né, de alguma coisa que você tá construindo. O jardins, ele também pode falar de oportunidades que surgem justamente através de outras pessoas. Então, se existe algo, sabe, que você quer realizar, talvez não seja o momento de você querer fazer tudo sozinho, né? Ele é muito parecido com o nosso querido 3 de ouros. Então, coloque-se em movimento e permita que as pessoas saibam o que você está construindo, né? Mas existe um detalhe importante, os jardins também representa estar exposto. E quando a gente está em um ambiente coletivo, a gente também está sujeito, né, ao olhar dos outros. E é aí justamente que a gente vai entrar com as cartas que saiu no tarô. O 6 de copas, ela é uma carta profundamente ligada ao passado. Ela vai falar das nossas memórias, da nossa infância, da nossa família, nostalgia, pessoas que fizeram parte da nossa história. E existe algo muito interessante acontecendo nessa semana. Hoje, no dia 9 de agosto, é Dia dos Pais no Brasil. Então, não é difícil de perceber por que essa carta ela pode ganhar uma força especial justamente nesse momento. Mas o 6 de copas, ele não precisa falar apenas sobre o nosso pai. Ele pode falar sobre aquilo que
sabe, recebemos emocionalmente durante a nossa formação. Então, como aprendemos a demonstrar amor? Como aprendemos a receber carinho? O que nos ensinaram sobre relacionamentos? O que aprendemos que era certo ou errado? Quais comportamentos foram normalizados para nós simplesmente porque crescemos vendo aquilo? E aqui começa uma reflexão importante. Nem tudo aquilo que aprendemos no passado precisa continuar conosco no futuro. O passado ele pode nos ensinar, mas ele não precisa continuar nos governando. E é aí que entra o Pajem de Copas. Eu acho muito bonito que ele tenha vindo justamente depois do 6 de Copas. Porque o 6 de Copas, ele vai perguntar, né? O que você recebeu emocionalmente do passado? E o Pajem, ele vai falar pra você, o que você quer criar emocionalmente daqui pra frente? O Pajem, ele é jovem, ele é curioso, ele é sensível, é aberto. E muito interessante que na semana passada a gente teve um Pajem também, só que do naipe de paus. E dessa vez a gente tem um jovem do naipe de copas. Então a gente tem energias que estão se renovando durante a semana passada e essa também. Ele representa uma nova maneira de experimentar os sentimentos. Talvez você tenha aprendido que precisava esconder o que sente. Talvez tenha aprendido que carinho era uma fraqueza. Ou talvez você tenha aprendido que precisava aceitar determinadas situações porque é assim mesmo. Mas será que é? O Pajem de Copas, ele nos convida a olhar para os nossos sentimentos com curiosidade e não com julgamento. Talvez seja a hora de descobrir uma nova maneira de amar, uma nova maneira de conversar, uma nova maneira de colocar limites principalmente, uma nova maneira de receber carinho e até uma nova maneira de cuidar de si mesmo. E aqui a gente vai entrar na carta do disparo. O disparo do oráculo da Sakura é uma carta que vai mudar bastante a intensidade dessa leitura. Porque se temos os jardins falando de exposição e convivência, aí a gente tem um 6 de copas falando de feridas e memórias emocionais do passado, o disparo ele vai vir trazendo uma representação, sabe, daquele momento em que alguma coisa nos atinge e atinge muito forte. Então pode ser uma palavra, uma atitude, uma ausência, uma lembrança, uma reação de alguém, algo que outra pessoa faz ou deixa de fazer e que toca em um lugar muito sensível dentro de nós. E talvez essa seja uma das principais perguntas para essa semana. Por que isso me afetou tanto? Não para invalidar o seu sentimento, muito pelo contrário, é para você aprender a escutá-lo. Quando alguma coisa nos machuca, a gente pode simplesmente reagir. Na verdade, a maioria das pessoas faz isso, né? A gente tem uma reação imediata. Mas podemos também parar um momento e perguntar: o que exatamente me atingiu? Por que eu me senti dessa forma? E essa situação, sabe? Por que eu me sinto assim? É alguma coisa do presente? Ou será que isso toca em uma ferida antiga, né? E assim, quando somos atingidos, e quando a gente atinge alguém, né, tem uma situação muito complicada, né? Existe uma outra interpretação dentro do disparo também, que eu considero muito importante, que uma arma pode atingir alguém, né? Por isso a carta do disparo. Mas também pode estar nas nossas próprias mãos, né? Essa carta, ela não fala apenas sobre aquilo que fazem conosco, né? Ela também pergunta o que eu tô fazendo com o outro. Será que alguma coisa que você aprendeu no passado tá fazendo você repetir comportamentos que um dia machucaram você? Será que você tá reproduzindo uma forma de relacionamento simplesmente porque foi aquilo que você aprendeu? Será que você tá cobrando de alguém algo que você nunca recebeu? Ou tratando alguém de maneira, sabe, como ensinaram pra você que era a forma normal. Então essa é uma reflexão que traz desconforto pra gente, mas ela é extremamente importante. Porque curar as nossas próprias feridas também significa impedir que elas se transformem em feridas para as outras pessoas. O passado ele não precisa ser repetido. E é aqui que eu vejo essas 3 cartas formando uma história muito bonita. Os jardins, eles dizem pra você: você tá em contato com outras pessoas. E o 6 de copas fala: e o que dessas relações vem das experiências que você já teve no passado? Ou como que você se relaciona com essas pessoas? E o Pajem de copas pergunta: e o que você quer fazer de diferente agora?
O que você quer mudar que não é legal, que você quer que seja diferente? E a carta do disparo finaliza. Presta atenção naquilo que te atinge e também naquilo que você pode estar causando, que você vai encontrar as respostas. Talvez seja uma semana de muitos gatilhos emocionais, mas o gatilho, ele não significa destruição. Ele vem muito mais como uma pista. Ele mostra exatamente onde existe algo que ainda precisa ser compreendido dentro de nós. Existe uma última camada nessa leitura que eu gostaria de compartilhar, que os jardins falam do coletivo. O Seja de Copas fala daquilo que recebemos. Então, talvez seja uma boa semana para você se perguntar: quais das minhas crenças são realmente minhas? O que eu acredito porque faz sentido pra mim, sabe? Ou no que eu considero certo só porque todo mundo faz assim, ou foi assim que me ensinaram, na minha família sempre foi desse jeito, relacionamento é assim mesmo, sabe? Aquelas coisas que a gente, adulto tem que fazer isso, mulher tem que fazer aquilo, homem tem que agir de tal forma, Mas será? Será que precisa ser assim, de fato? Porque essa semana vai convidar a gente para separar aquilo que recebemos, né, daquilo que nós queremos manter. Porque amadurecer também é poder olhar para aquilo que aprendemos e dizer que isso faz parte da minha história, mas não precisa definir quem eu sou. E a mensagem para essa semana é que você vai estar com pessoas, né? Mas sem abandonar a si mesmo. Então é para compartilhar, mas perceber que você tá exposto, né? Você tá se expondo. É para sentir, mas também compreender os seus sentimentos. Para olhar para o passado, mas não é para morar nele. E principalmente para transformar experiência em sabedoria, em vez de transformar experiência em repetição. E se alguma coisa te atingir nessa semana, antes de reagir, respira. Respira e se pergunta: por que isso me machucou? O que isso despertou em mim? Essa dor pertence somente ao meu presente? Existe alguma ferida antiga pedindo atenção? E depois pergunte: o que eu quero fazer diferente daqui pra frente? Talvez você não consiga escolher tudo aquilo que acontece com você, mas você pode escolher o que vai fazer com aquilo que aconteceu. O seu passado, ele pode explicar algumas das suas feridas, mas ele não precisa determinar as suas próximas escolhas. Você pode aprender com aquilo que viveu, você pode colocar limites onde antes aceitava, você pode deixar para trás aquilo que já não combina mais com o que você se tornou. Você pode amar de uma maneira diferente, você pode se relacionar de uma maneira diferente, você pode construir uma vida que não seja simplesmente uma repetição daquilo que veio antes, às vezes até mesmo antes de você, porque crer também é isso, é olhar para nossa história e decidir conscientemente quais páginas ainda queremos levar para o próximo capítulo, tá bom? Eu sou Ayla Violeta e esse foi mais um episódio do Universo Roxo. Eu espero que você tenha uma semana de consciência, de acolhimento, de coragem para sentir aquilo que precisa ser sentido e transformar aquilo que precisa ser transformado. Feliz Dia dos Pais, para os pais que estiverem me ouvindo, para os pais de pet, para os pais que são mães e pais. Muito obrigada e até a próxima leitura. Não esquece de compartilhar e a gente se vê na semana que vem.